José Eduardo Van Dunen dos Santos foi um engenheiro, militar e político angolano que serviu como presidente de Angola de 1979 a 2017. Como presidente, José Eduardo dos Santos também foi comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas e presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido que tem governado Angola desde que obteve independência em 1975. Em 11 de março de 2016, ele anunciou que deixava a carreira política em 2018, ano em que completaria 76 anos, e acabou deixando o cargo em setembro de 2017, sendo sucedido por João Lourenço. Faleceu em 8 de julho de 2022, de doença prolongada, internado nos cuidados intensivos de um centro médico da cidade de Barcelona, Espanha, aos 79 anos de idade. Biografia. Primeiros anos. José Eduardo dos Santos nasceu onde hoje é o bairro de Sambizanga, em Luanda. É filho de Avelino Eduardo dos Santos Van Dunen, calceteiro, e Jacinta José Paulino. Seu nome de batismo era somente José Eduardo Van Dunen. Já adulto, acrescentou o dos Santos o de seu pai e deixou de utilizar o sobrenome o Van Dunen. Frequentou a escola primária em Luanda, onde também fez o ensino secundário no Liceu Salvador Correia. Militância anticolonial e carreira militar. Ainda estudante do liceu, José Eduardo dos Santos filiou-se ao MPLA em 1958, o que marcou o começo da sua militância política anticolonial. Antes mesmo de sua filiação ao MPLA, já tomava parte em grupos clandestinos nacionalistas que atuavam na periferia de Luanda. Após a eclosão da luta contra o poder colonial português em 4 de fevereiro de 1961, José Eduardo dos Santos abandonou Angola em novembro desse mesmo ano e passou a coordenar no exílio a atividade da juventude do MPLA, organismo do qual foi um dos fundadores e durante algum tempo vice-presidente. José Eduardo dos Santos partiu para o exílio no país vizinho República do Congo. Integrou, em 1962, o Exército Popular de Libertação de Angola, braço armado do MPLA, e em 1963 foi o primeiro representante oficial do MPLA em Brazzaville, capital da República do Congo. Em novembro de 1962, foi beneficiado com uma bolsa de estudos para o Instituto de Petróleo e Química de Baku, na antiga União Soviética, tendo se licenciado em Engenharia de Petróleos em junho de 1969. O intercâmbio em terras soviéticas se mostraria fundamental para que no futuro fosse eleito substituto de Agostinho Neto. Ainda na URSS, depois de terminados os estudos superiores, frequentou um curso militar de telecomunicações. Isso o habilitou a exercer, quando voltou para Angola em 1970, funções nos serviços de telecomunicações da 2ª Região. Região Político-Militar do MPLA, em Cabinda, de 1970 a 1974. Neste último ano chegou a ser promovido a subcomandante nos serviços de telecomunicações da referida região militar. Em 1974 Angola ainda era um território português conhecido como Estado de Angola. Eduardo dos Santos desempenhou um papel significativo nos esforços militares finais da Guerra de Independência. Naquele momento é designado membro da Comissão Provisória de Reajustamento da Frente Norte, responsável das finanças da 2ª Região, sendo um dos líderes da exitosa campanha Miconge Cabinda, que garantiu a província de Cabinda para a iminente Angola independente. Carreira política. O desempenho da campanha militar cabindina o gabarito diante da liderança do partido para servir como representante do MPLA inicialmente na República Democrática do Congo, seguindo para a Jugoslávia e a República Popular da China. Do final de 1974 até meados de 1975, José Eduardo dos Santos voltou a desempenhar a função de representante do MPLA em Brazzaville. Em setembro de 1974, numa reunião realizada no Mochico, foi eleito membro do Comitê Central e do Birô Político do MPLA. Em junho de 1975, passou a coordenar o Departamento de Relações Exteriores do MPLA e, cumulativamente, também o Departamento de Saúde do MPLA. Com a proclamação da independência de Angola, a 11 de novembro de 1975, foi nomeado Ministro das Relações Exteriores. Nesta função, desempenhou um papel fundamental na obtenção de reconhecimento diplomático para o governo do MPLA em 1975-76.
O MPLA tinha o poder em Luanda, porém iniciava a Guerra Civil Angolana com as outras formações políticas com alianças com diversas potências, a União Nacional para a Independência Total de Angola e a Frente Nacional de Libertação de Angola. No Congresso do MPLA realizado em dezembro de 1977, Eduardo dos Santos foi reeleito para o Comitê Central e para o Politburo. Em dezembro de 1978 foi movido do posto de vice-primeiro-ministro para o de ministro do Planeamento e Desenvolvimento Econômico. Presidente de Angola. Com a morte do primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, a 10 de setembro de 1979, Lúcio Lara convocou com urgência um congresso extraordinário do partido, assumindo interinamente a condução do país. Mesmo com todo o cenário favorável a permanecer no poder, optou por trabalhar para que um nome não mestiço fosse escolhido. Assim, José Eduardo dos Santos foi eleito presidente do MPLA a 20 de setembro de 1979 e investido por Lara, no dia seguinte, nos cargos de presidente da República Popular de Angola e comandante em chefe das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola. Também foi eleito presidente da Assembleia do Povo a 9 de novembro de 1980. Guerras e purgas. Do início da década de 1980 até 1992, José Eduardo dos Santos teve que enfrentar a guerra civil doméstica e dois conflitos interfronteiriços, a Guerra de Independência da Namíbia e a insurgência em Katanga, que moveram um enorme contingente de refugiados para Angola, causando uma da crise transfronteiriça entre Angola, Zaire e a África do Sul. Além das questões zairenses e sul-africanas, o grande desafio real continuava a ser doméstico, com o conflito contínuo com o movimento de nacionalista rival, a União Nacional para a Independência Total de Angola. Liderada por Jonas Savimbi e apoiada pela África do Sul e os Estados Unidos, nunca totalmente reconheceu a legitimidade do MPLA como governo no poder em Angola. Vários conflitos armados resultaram numa guerra civil de 27 anos que devastou o país e os fundos públicos angolanos. As guerras tiveram intervenção estrangeira intensa. Devido ao apoio da União Soviética e Cuba-Angola, os Estados Unidos e África do Sul apoiaram a UNITA como uma forma de limitar a expansão da influência soviética em África. No final da década de 1980, após a retumbante vitória angolana na Batalha de Cuito-Cuanavale, abriram-se conversações quadripartidas entre Angola, Estados Unidos, Cuba e África do Sul, resultando na materialização da Resolução 43578 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que deu início ao processo de paz que culminaria no repatriamento do contingente cubano, na independência da Namíbia, e na retirada das tropas sul-africanas de Angola. A década de 1980 também ficaria marcada pelas opurgas eduardianas, ou opurgas da peça e do quadro, iniciadas em 1982, e replicadas em 1985 e 1987 e em 1990. O estupim seria o ocaso Monte, o ocaso Angonave, o ocaso Camanga e o ocaso da peça e do quadro, em que os três primeiros tratariam de denúncias de corrupção partindo de uma ala mais à esquerda no partido, atingindo, respectivamente, as empresas Sonangol, Angonave e Indiama, e, por último, críticas ácidas satíricas a dos Santos e seu círculo de confiança partindo do Departamento Partidário de Cultura e de Formação numa peça teatral e numa obra de arte, acusando-os de incompetentes, incapazes e corruptos. As sucessivas crises deram-se de setembro de 1981 a setembro de 1982, com o epílogo ocorrendo no ocaso da peça e do quadro. Foram removidos de cargos-chave do partido e do governo a ala o Guia Imortal, que seguia a linha ideológica de Agostinho Neto e de Lúcio Lara. Atribui-se tanto a uma busca de afirmação da liderança de Eduardo dos Santos, como de tentativa de minar o poder de figuras que considerava demasiado poderosas, atingindo inicialmente Ambrósio Lucoqui, Costa Andrade, Luzia Sebastião, Nenê Pizarro, Raul Araújo, Rui Galhanas, Ruth Lara e, por último, Lúcio Lara e Maria Mão. Cultura de mercado e eleições. No início da década de 1990, Eduardo dos Santos abandonou progressivamente a ideologia marxista e estabeleceu uma economia de livre mercado em Angola, colocando o país como a terceira maior economia da África subsaariana depois da África do Sul e Nigéria, o segundo maior produtor de petróleo africano e um dos locais mais visados para investimento estrangeiro em África. Com o fim da Guerra Fria e pressionado pela comunidade internacional, mas simultaneamente a braços com dificuldades econômicas internas e a continuação de uma desgastante guerra civil, José Eduardo dos Santos procurou uma solução negociada com a UNITA.
impôs a passagem de Angola para um regime democrático que, baseando-se numa constituição adotada em 1992, permitiu o pluralismo político. Em 29 e 30 de setembro de 1992, após 16 anos de conflito que, àquela altura, já tinha matado 300 mil pessoas, foram realizadas eleições em Angola, sob a supervisão das Nações Unidas. As eleições para a Assembleia Nacional deram a vitória ao MPLA com maioria absoluta. No entanto, nas eleições presidenciais José Eduardo dos Santos não foi eleito na primeira volta, embora tenha conseguido 49,57% dos votos, contra 40,07% de Jonas Savimbi. De acordo com a Constituição vigente, uma segunda volta teria sido indispensável, mas a UNITA não reconheceu os resultados eleitorais, retomando de imediato a Guerra Civil Angolana. O recrudescimento da violência foi terrível, com episódios notórios como a Guerra dos 55 Dias e o Massacre do Dia das Bruxas, com a primeira resultando de um grande massacre da UNITA contra civis e a segunda quando centenas de manifestantes UNITA foram mortos pelas forças MPLA em todo o país. Em tal cenário, José Eduardo dos Santos manteve em funções, mesmo sem legitimidade constitucional. Em 1993, enquanto a UNITA recusava-se a desistir do território que ganhou na Guerra dos 55 Dias pelo relaxamento militar do período eleitoral, os Estados Unidos, envolvidos na resolução de negociações de paz entre os dois partidos e líderes rivais, a fim de elaborar um acordo de partilha de poder, decidiu retirar o seu apoio à UNITA e oficialmente reconheceram o governo do MPLA como órgão dirigente oficial de Angola. Dos Santos dirigiu pessoalmente essa intensa atividade diplomática que culminou no reconhecimento do governo angolano pelos Estados Unidos em 19 de maio de 1993, e a seguir no reconhecimento pela maior parte dos países. Houve a tentativa de firmar um tratado de paz definitivo entre 1994 e 1995, o Protocolo de Lusaka, mas os conflitos continuaram. Lidando com assuntos internos complexos, o panorama externo novamente perturba seu governo durante a Segunda Guerra do Congo, onde o país tornou-se destino de uma multidão de refugiados Kinshasa congoleses. Processo de paz. A Guerra Civil Angolana terminou em 2002, com a morte de Jonas Savimbi a 22 de fevereiro e a assinatura dos acordos de paz no dia 4 de abril do mesmo ano, nos quais a UNITA desistiu da luta armada, concordando com a desmobilização dos seus 50 mil militares, ou da sua integração nas Forças Armadas angolanas, chegando-se deste modo a pôr termo a 27 anos da Guerra Civil. A paz foi declarada oficialmente em 2 de agosto de 2002. Na sequência desta decisão, o Conselho de Segurança da ONU reabriu o Escritório das Nações Unidas em Angola e autorizou o estabelecimento da Missão das Nações Unidas em Angola, SUMA, destinada a consolidar a paz no país. Uma vez que continuou a haver, em Cabinda, uma resistência contra a integração daquele enclave no Estado angolano, José Eduardo dos Santos concluiu a 1º de agosto de 2006 o Memorando de Entendimento para a Paz e Reconciliação na província de Cabinda, formalmente assinado pelo ministro da Administração do Território de Angola, Virgílio de Fontes Pereira, e pelo presidente do Fórum Cabindês para o Diálogo, CFCD, General Antônio Bento Bembé, nota 2 no Salão Nobre da Câmara de Moçambique, na presença de governantes, políticos e diplomatas acreditados na capital angolana, líderes religiosos e tradicionais, para além de representantes da sociedade civil. Este acordo destinou-se a pôr definitivamente fim à luta armada pela independência de Cabinda iniciada em 1975 pela Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC. Questões de governança após a Guerra Civil. Em 2001, Dos Santos anunciou que não se candidataria a presidente na próxima eleição, que o próprio indicou que ocorreria em 2002 ou 2003. No entanto, em dezembro de 2003 foi reeleito presidente do MPLA, não sendo realizadas eleições presidenciais como prometido, apesar destas serem anunciadas novamente para 2006, depois para 2007 e finalmente para 2009. Em matéria internacional, em novembro de 2006, Dos Santos foi cofundador da Associação dos Países Africanos Produtores de Diamantes, SADPA, uma organização que conta com aproximadamente 20 nações africanas, e com a meta de promover cooperação no mercado e investimento estrangeiro na indústria diamantífera africana. Em 2007 conseguiu que o país fosse integrado ao poderoso cartel petrolífero Organização dos Países Exportadores de Petróleo, SOPEP.
Cabe salientar que anteriormente, na década de 1990, conseguiu incluir Angola na comunidade dos países de língua portuguesa e na comunidade de desenvolvimento da África Austral, nesta inclusive presidente pro tempore entre 2011 e 2012. Depois de uma eleição legislativa em 2008, já as primeiras eleições legislativas desde 1992, em que o MPLA venceu com 81,64% dos votos, o partido começou a elaborar uma nova constituição. José Eduardo dos Santos supostamente sofreu uma tentativa de assassinato em 24 de outubro de 2010, quando um veículo tentou bloquear o seu carro quando voltava da praia com a família. A escolta presidencial abriu fogo, matando 2 indivíduos e recuperando várias armas. O incidente não foi confirmado por nenhuma outra fonte. Em inícios de 2010 foi adotada a nova Constituição, que abandona eleições presidenciais, introduzindo um mecanismo que prevê a eleição ao cargo de presidente do cabeça de lista do partido político ou coligação de partidos políticos mais votado no quadro das eleições gerais. Em fevereiro ou março de 2011, e depois novamente em setembro de 2011, manifestações públicas foram organizadas em Luanda por jovens angolanos, principalmente através da internet exigindo a renúncia do presidente e a realização de novas eleições. Este grupo de manifestantes é denominado de Orrevos. As eleições legislativas foram agendadas para 2012, altura em que José Eduardo dos Santos indicou Manuel Domingos Vicente como sucessor. Voltou atrás em sua decisão logo em seguida, assumindo o estatuto de cabeça de lista dos candidatos pelo MPLA. Venceu a eleição de 2012 com uma proporção de 71% dos votos, resultado ligeiramente menor que na eleição de 2008, mas ainda bastante folgado em relação aos adversários. Últimos anos na presidência e aposentadoria da política. Dos Santos anunciou em 11 de março de 2016 que planejava se aposentar em 2018. A data em questão significaria que ele deixaria o cargo após as próximas eleições, marcadas para 2017. Em dezembro de 2016, o MPLA sinalizou que João Lourenço, então ministro da Defesa e vice-presidente do MPLA, poderia ser o cabeça da lista legislativa do partido e, portanto, seu candidato presidencial para as eleições legislativas de 2017, indicando que Dos Santos se afastaria antes de 2018. Dos Santos afirmou em 3 de fevereiro de 2017, durante a terceira reunião ordinária do MPLA, que confirmou Lourenço como cabeça de lista, que deixaria o cargo após as eleições no final de 2017, com o próximo eleito o sucedendo. Nas eleições de agosto de 2017, Lourenço é eleito presidente com uma margem de 61% dos votos. Em 26 de setembro de 2017, Dos Santos empossa Lourenço como presidente de Angola. Em 8 de setembro de 2018, Dos Santos é finalmente substituído por Lourenço na liderança do MPLA. Controvérsias. José Eduardo dos Santos foi frequentemente associado à grande corrupção e ao desvio de recursos do petróleo, em grande parte proveniente da província de Cabinda. Sua família é detentora de imenso patrimônio, que inclui casas nas principais capitais europeias, participações em grandes empresas, sociedades controladoras em paraísos fiscais e contas bancárias na Suíça, um patrimônio acumulado ao longo de décadas de exercício do poder. Seus oponentes o acusam de ignorar as necessidades sociais e econômicas de Angola, concentrando seus esforços em acumular riqueza para sua família, ao mesmo tempo em que silencia a oposição ao seu governo. Em 2012, cerca de 70% da população angolana vivia com menos de $2 por dia, enquanto Santos e sua família acumularam uma imensa fortuna, que inclui participações nas principais empresas do país, bem como em grandes empresas estrangeiras. Santos enriqueceu desde que assumiu o poder, mas acumulou uma enorme quantidade de bens, sobretudo depois da abertura de mercado. A partir do cessar-fogo de 1989 e 1992, quando grande parte da economia do país foi parcialmente privatizada, ele assumiu o controle de diversas empresas emergentes e apoiou ofertas públicas de aquisição de várias outras companhias de exploração de recursos naturais. Eventualmente, o parlamento de Angola considerou ilegal que o presidente, pessoalmente, tivesse participação financeira em empresas. Na sequência, a fortuna de sua filha, Isabel dos Santos, baseada na participação acionária em várias empresas angolanas e estrangeiras, passou a crescer exponencialmente. Paralelamente, o governo passou a assumir o controle acionário em empresas que o presidente indiretamente controlava.
Ao mesmo tempo, o orçamento governamental chegou a 69 bilhões de dólares em 2012, graças aos rendimentos proporcionados pelo petróleo, os quais saltaram de 3 bilhões de dólares, em 2002, para 60 bilhões, em 2008. No entanto, segundo o Fundo Monetário Internacional, 32 mil milhões de dólares das receitas de petróleo sumiram dos registros do governo. Afinal, descobriu-se que o dinheiro faltante foi usado em atividades quase fiscais. José Eduardo dos Santos e o regime que representava tornaram-se alvo de protestos políticos por parte dos jovens angolanos, desde fevereiro de 2011. Uma grande manifestação pública realizada em Luanda, no início de setembro de 2011, foi duramente reprimida pela polícia, com dezenas de pessoas detidas e vários manifestantes feridos. A contestação ocorre sob outras formas, inclusive pelo Kuduro Rap e através de redes sociais da internet. Em junho de 2016, José Eduardo dos Santos nomeou a filha Isabel dos Santos para as funções de presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Estatal Sonangol. Um grupo de 12 juristas angolanos apresentou uma providência cautelar para suspender a eficácia da posse da empresária. Prêmios e reconhecimentos. José Eduardo dos Santos foi eleito o Homem do Ano 2014 pela revista O Africa World. Segundo a publicação, a escolha do líder angolano deve-se ao seu contributo para o excelente processo de recuperação econômica e democrática de Angola desde o fim da guerra. A 8 de maio de 2015, o presidente angolano foi galardoado com o Prêmio de Boa Governação Ome Africa Award, no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Me Africa Awards é uma organização sem fins lucrativos que distingue personalidades individuais que contribuem na facilitação de investimentos e das relações econômicas, para as economias em desenvolvimento. Recebeu o Grande Colar da Ordem do Infante de Henrique a 25 de janeiro de 1988. Recebeu o Grande Colar da Ordem Militar de Santiago da Espada a 16 de janeiro de 1996. Vida privada. José Eduardo dos Santos tinha como passatempo tocar guitarra, leitura de obras de história, política e economia, além de jogar futebol, tendo forte admiração pela equipa Futebol Clube do Porto, sendo inclusive premiado pela mesma com o Dragão de Ouro. José Eduardo dos Santos teve 10 filhos de diferentes relações. Durante a sua estadia na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, José Eduardo dos Santos casou-se pela primeira vez em 1966, com Tatiana Kukhanova, cidadã russa soviética, de quem se divorciou mais tarde, em 1980. Deste casamento teve uma única filha, Isabel dos Santos, em 1973, casada em Luanda em 2003 com Sindica Dokolo. Da relação com Filomena de Souza Dzinecas, sua secretária no Ministério das Relações Exteriores de Angola 93, teve um filho, José Filomeno de Souza dos Santos, em 1978. De Maria Luísa Smilucha O Perdigão Abrantes, 23 de julho de 1951, antiga presidente da extinta Agência Nacional para o Investimento Privado de Angola, teve um filho e uma filha, Velvitia José Stizé dos Santos, em 1978, casada com Hugo André Nobre Pego, 6 de maio de 1976, filho de José Sebastião da Mata Pego e de sua mulher Anabela Nobre, 2000. José Eduardo Paulino dos Santos, conhecido pelo pseudônimo artístico de Corel Du, em 1984. De Maria Bernarda Gourgel teve um filho, José Avelino Gourgel dos Santos, 28 de dezembro de 1988. Casou-se pela segunda vez a 17 de maio de 1991 com Ana Paula Cristóvão Lemos, de Luanda, 17 de outubro de 1963. Antiga hospedeira de bordo do avião presidencial angolano, Ana Paula conheceu José Eduardo dos Santos na época em que trabalhava nos voos presidenciais. É filha de José Cristóvão Lemos e de sua mulher Madalena Joaquim Breganha. Deste casamento teve 3 filhos e uma filha. Eduane Danilo Lemos dos Santos, 29 de setembro de 1991. Josiana Lemos dos Santos, 5 de abril de 1995. Eduardo Breno Lemos dos Santos, 2 de outubro de 1998. Houston Lulendo Lemos dos Santos, 15 de novembro de 2001. De uma relação com Eduarda, conhecida por Odadinha, teve Josias dos Santos.
No período que antecedeu sua morte foi noticiado um aumento das tensões internas na família, bem como entre a parte controladora das finanças da família e o Estado angolano. Morte. Desde 2019 dos Santos esteve hospedado no bairro de Pedralbes, Barcelona, numa mansão que já foi propriedade de Jordi Pujol. Sua estadia em Barcelona era para tratamento médico. Entre o princípio do tratamento e a piora de seu quadro a partir de maio de 2022, foi internado várias vezes. Em 23 de junho de 2022 dos Santos sofreu um infarte, ao que foi conduzido com urgência para o Instituto de Cardiologia e Medicina Interna do Centro Médico Tecnon, na referida cidade espanhola. Faleceu em 8 de julho de 2022, de insuficiência cardiorrespiratória causada por doença prolongada, em Barcelona, Espanha, aos 79 anos de idade. Este é um breve resumo sobre a vida e obra de José Eduardo dos Santos, o antigo presidente de Angola, em África. Meu amigo, se você gostou, curta o vídeo, e se inscreva no canal, e aperte o sininho, só assim o canal sobrevive, e traremos mais vídeos para você.